Toda escritura? Qual escritura? Toda escritura é inspirada por Deus. Essa frase sustenta a doutrina moderna da inerrância. Mas há um problema histórico. Qual escritura? O Novo Testamento ainda não existia. Então, quando Paulo escreveu isso, do que exatamente ele estava falando? Quem escreveu? A carta atribuída a Paulo, escrita a Timóteo, seu cooperador. A crítica acadêmica debate a autoria paulina direta ou escola paulina tardia. Isso já desloca o debate do dogma para a história. Quando escreveu? Entre 60 e 90 depois de Cristo. O cânon cristão ainda não estava fechado. Evangelhos circulavam oralmente ou em forma inicial. Para quem escreveu? Para a liderança cristã em contexto helenístico. Comunidades que usavam a Septuaginta como escritura. Para que finalidade? Fortalecer liderança, preservar tradição, consolidar ensino apostólico. Não é um tratado sobre inerrância. É uma exortação pastoral. Qual era a escritura? No século I, judeus da diáspora usavam a Septuaginta. Ela incluía livros como Tobias, Judite, Sabedoria, 1-2 Macabeus. Não havia lista dogmática universalmente fixada. Quando Paulo diz graf, ele fala das escrituras de Israel em circulação. A arqueologia textual, como os manuscritos do Mar Morto, mostra a pluralidade textual, não uniformidade rígida. Logo, a noção moderna de um cânon fechado não existia no tempo de Paulo. Atenção canônica. Séculos depois, o judaísmo rabínico consolida o texto hebraico. A Igreja Latina mantém os deuterocanônicos. Jerônimo hesita quanto à autoridade plena deles. Martinho Lutero adota o cânon hebraico na Reforma. Então surge a pergunta inevitável. Se Paulo declarou toda a escritura é inspirada, e a escritura usada pela igreja primitiva incluía livros depois removidos do cânon protestante, quem definiu o limite da inspiração? Paulo? Os rabinos? Os concílios? A Reforma? 2 Pedro 1 versículo 20 como chave hermenêutica. 2 Pedro afirma: nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Se não é de interpretação isolada, então não pode ser lida fora do seu contexto histórico, aplicando o próprio princípio bíblico. Não podemos ler 2 Timóteo 3 versículo 16 como se Paulo estivesse descrevendo a Bíblia protestante do século XVI. Isso é anacronismo teológico. Usando a Bíblia contra a leitura fundamentalista. A própria Bíblia mostra desenvolvimento textual, pluralidade de tradições, processos de canonização. A doutrina da inerrância como sistema fechado é formulação moderna, século XIX e XX. Paulo fala de inspiração. O fundamentalismo fala de inerrância técnica absoluta. São categorias distintas. A pergunta não é: a Bíblia é inspirada? A pergunta é: quem definiu qual Bíblia? E quando? E com base em qual critério histórico? Se a escritura não é de interpretação particular, também não pode ser arrancada do seu século e usada como arma contra a própria história. No próximo episódio, inspiração é sinônimo de inerrância, ou estamos projetando categorias modernas sobre textos antigos?